Eu vou começar aqui recapitulando brevemente. A gente partiu dessa expressão aqui para o cálculo da resistência à compressão. Algebricamente é uma expressão bem simples. A gente tem a resistência plástica da seção transversal, que é a G vezes Fy sobre gama A1. E a gente tem também esses dois coeficientes, que é responsável por reduzir a resistência da barra para contemplar a flambagem global, e que reduz a resistência para contemplar a flambagem local das chapas. Então a gente falou que esses coeficientes são ambos menores ou iguais a 1. Quanto menor o valor do coeficiente, mais ele penaliza a sua barra por conta da instabilidade. E eu apresentei os fenômenos da plastificação e da instabilidade. Com base nesses dois tipos de falha que a barra pode sofrer, a gente chegou nessa curva aqui. Eu apresentei a princípio dois regimes ideais, um de falha por plastificação pura e um de falha por flambagem elástica pura, e mencionei que por conta de uma série de fenômenos, existe na verdade um regime meio que intermediário, no qual a barra plastifica um pouco e depois sofre um colapso por instabilidade. Por conta desses fenômenos, a abordagem que as normas escolhem para propor uma curva de flambagem é a abordagem experimental. Então em rosa aqui eu marquei vários pontos experimentais, quer dizer, eles são obtidos através de ensaios, e tracei uma curva em vermelho aqui com base nessa nuvem de pontos. Então a proposta é utilizar essa curva em vermelho para dimensionar meus perfis. Eu entro com o valor de lambda 0, que é a esbeltez reduzida, que posiciona a nossa barra nesse espectro plastificação e instabilidade. Eu rebato aqui nessa curva e eu obtenho o valor do coeficiente Ki. Esse coeficiente Ki eu utilizo na fórmula da resistência à compressão para levar em consideração a flambagem global da peça. Mas antes de passar adiante, eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa curva aí e desses fenômenos que fazem com que o comportamento real descole dessa curva ideal aí de Euler, da curva da flambagem elástica. Os dois principais fenômenos que explicam esse comportamento do aço são a presença de tensões residuais e a presença de imperfeições geométricas na peça. Então vamos ver como é que esses fenômenos influenciam na resistência de uma barra de aço, começando aí pelas imperfeições geométricas. O que são essas imperfeições geométricas iniciais? Quando a gente faz nossa análise estrutural, a gente imagina as barras como sendo perfeitamente retas. Então eu tenho aqui um perfil Y e eu tenho duas vistas desse perfil Y. Eu tenho ali uma vista em perspectiva e eu tenho uma vista chapada do fundo de uma das mesas. Então a gente imagina um perfil com essa geometria quando a gente vai calcular. Mas na verdade, se você pega uma peça dessa aí, num canteiro de obras, o que você vai observar é isso daqui. A peça não é perfeitamente retilínea. Eu digo que você vai observar isso daí, mas na verdade você não vai conseguir ver a olho nu, porque essas imperfeições são muito pequenas. Eu exagerei um pouco aí para que elas fiquem visíveis nesse slide. Então o que dá para ver é que apesar de eu ter concebido esse pilar como sendo perfeitamente reto, o perfil tem na verdade uma curvatura. Essa curvatura pode aparecer por 1001 motivos, mas é simples de compreender que uma peça real não vai ter a perfeição idealizada. Ela vai certamente ter algum tipo de desvio de geometria. Então quando a gente pega uma peça desse tipo aí, um perfil que a gente imaginou como reto, mas que na verdade tem alguma curvatura, e a gente aplica algum tipo de esforço axial nesse perfil, o que a gente está fazendo na verdade é aplicar uma força excêntrica. Então aqui entra toda aquela conversa que eu apresentei anteriormente a respeito de perturbações e excentricidades. Por quê? A força axial estaria bem aqui. Como esse perfil não é perfeitamente reto, aqui, por exemplo, no meio dele, eu tenho uma excentricidade E. Essa excentricidade E varia ao longo do comprimento da barra. Então, quando essa força N atua com essa excentricidade E, a gente vai ter um momento fletor que é igual a N vezes E atuando na seção transversal. Então, toda aquela discussão que a gente teve lá atrás a respeito de pegar uma barra perfeitamente reta, aplicar uma perturbação e ver como que fica a expressão da equação diferencial da linha elástica dessa barra aqui, vai ser aplicada aqui agora. No mundo real, é isso que acontece, porque como a imperfeição de fato existe, a força axial tem a excentricidade gera um momento fletor, essa barra aqui na realidade é uma barra flexo comprimida. Então, a flambagem que acontece nessa barra aqui, na verdade é uma flexo compressão causada por uma excentricidade oriunda da imperfeição geométrica dessa barra aqui. Então talvez já fique claro aqui que quanto maior for essa excentricidade, maior vai ser o momento fletor que vai atuar na minha barra. Mais fácil vai ser essa barra flambar. Então se essa barra começasse perfeitamente reta, aqui pela nossa teoria, ela jamais iria flambar. A gente sabe que isso não acontece. Então, lá na resistência dos materiais, a gente tem essa abordagem de introduzir uma pequena perturbação e ver qual que é o comportamento da barra. Aqui, no estudo das estruturas de aço, a gente vai ver que a barra realmente possui uma imperfeição. Em função dessa imperfeição, a gente sabe que vai ter um momento fletor, que vai aparecer aí. Esse momento fletor é o que vai fletir a barra e fazer com que apareça aquela deformação clássica da flambagem. Mas essa flexão vai inevitavelmente
ser função da magnitude dessa excentricidade aí. Quanto mais imperfeita a barra vem, maior é o momento fletor que aparece nela, mais rápido ela começa a apresentar essas deformações características da flambagem. Então observe um problema aqui. Essa imperfeição geométrica, obviamente, não é planejada. Ninguém quer inserir essa imperfeição na barra, ela simplesmente acontece por conta dos processos de fabricação. É possível você produzir um negócio perfeito. Então, já que a gente não está planejando a imperfeição, como que a gente vai contemplar essa imperfeição no nosso cálculo? Porque a gente não sabe qual que é o tamanho de E, qual que é a magnitude de E. Eu não planejei, apareceu por acaso. Então, eu tenho que ter alguma forma de contemplar essa excentricidade na minha formulação para conseguir prever adequadamente a resistência da barra. Se eu erro feio na estimativa da excentricidade, eu vou errar feio também no cálculo da resistência da barra. Então, para ilustrar a importância dessas imperfeições geométricas, eu tenho aqui uma simulação numérica. Nessa simulação, eu coloquei o perfil perfeitamente retilíneo, sem nenhuma imperfeição. Então, quando eu rodo esse modelo aí, eu tenho o seguinte resultado. Essas aqui em cores são as tensões que aparecem no meu perfil. A carga que eu estou aplicando foi dividida aqui em 10 passos. No primeiro passo, a carga é mínima e agora eu vou começar a incrementar essa carga. No próximo passo, a gente consegue ver isso aqui. A carga aumentou, a cor aqui mudou. A cor indica as tensões no aço. E conforme eu vou aumentando essa carga, o que dá para ver é o seguinte. As tensões mudam, mas na peça inteira, a gente tem tensões uniformes. Aqui eu apliquei o valor máximo da minha carga. E dá para ver que, fora uma perturbação na região de introdução de carga, as tensões são iguais no perfil inteiro. E se eu olho esse perfil aqui visto assim de lado, eu não vejo nenhum tipo de desvio da geometria. O que está acontecendo aqui é extremamente desinteressante. Ele está sofrendo apenas aquela compressão axial. Como não tem nenhum tipo de imperfeição, não aconteceu a deformação da flexão, as tensões são completamente uniformes em toda a extensão do meu perfil. Então a animação fica assim. Esse modelo aí não reflete a realidade. Aqui nessa imagem dá para ver, o contorno em branco é a posição inicial do perfil. A única deformação que aconteceu foi esse encurtamento axial nele. Então, para contrastar, eu tenho esse modelo aqui. Nesse modelo, eu peguei a mesma barra, mesma seção transversal, mesma carga, mesmo comprimento, e eu apliquei uma imperfeição geométrica. Essa imperfeição geométrica já está visível aqui. Ela está na escala direitinho. Mal dá para perceber que tem algum desvio de geometria, na verdade. Se eu coloco uma vista chapada aqui, a gente meio que consegue dizer só por conta desses pixels aqui discretos que mudam de uma linha para outra. Mas é muito difícil você ver a olho nu essa imperfeição que eu coloquei aqui. E a imperfeição que eu introduzi é da ordem de L sobre 500, ou seja, eu pego o comprimento da barra, L, divido por 500, essa é a magnitude da imperfeição que eu estou introduzindo no ponto onde a imperfeição é máxima. Então a imperfeição aí tem o formato de arco. No meio do comprimento da barra, essa imperfeição tem o seu valor máximo. Nesse caso aqui, como a barra mede 3 metros, essa imperfeição, no ponto máximo dela, mede 6 milímetros. E mesmo sendo essa a única diferença, o nosso resultado fica da seguinte maneira. Essa aqui é a deformada da minha barra. Visto aqui de frente, dá para perceber bem o que está acontecendo. O contorno em branco é a posição inicial da barra, e aqui em azul eu tenho a deformada dela. Conforme previsto, o que aconteceu aqui foi a deformação característica da flambagem, essa flexão em torno do eixo de menor inércia. Então eu consegui capturar esse fenômeno da flambagem apenas por conta de ter introduzido a imperfeição geométrica inicial nesse modelo aqui. É interessante analisar aqui também como que as tensões se desenvolvem nesse perfil. Então nessa animação aqui que eu gerei, o que a gente está vendo é o seguinte, a deformada da barra conforme a carga vai aumentando, e em cores, o que está sendo plotado são as tensões. O que está em vermelho é onde já atingiu a tensão de escoamento, e dá para ver de maneira bem clara o que acontece aqui. A análise começa assim, sem nenhuma carga. Aí eu vou incrementando o valor da carga que está aplicada. Conforme essa carga aumenta, eu vejo as tensões aumentando no perfil também. Mesmo a carga estando baixa aqui, já dá para observar que tem uma desuniformidade na distribuição de tensões nesse perfil. Essa borda aqui está colorida em azul, o meio está colorido em verde e essa outra borda está colorida em amarelo. A desuniformidade já está visível aí. E quando eu vou aumentando a carga, eu vejo isso daqui. Eventualmente, começa a aparecer escoamento em parte desse perfil. Então isso aqui em vermelho é aço que já escoou. O primeiro instante no qual aparece o escoamento já mostra o escoamento em toda essa região aqui, mas imaginando idealmente o escoamento aconteceu primeiro em um ponto no meio do comprimento dessa barra e depois ele foi se alastrando para o resto da barra. A gente vai ver a distribuição de tensões na seção transversal por conta da flexão quando a gente estiver vendo dimensionamento de barras fletidas, mas aqui já dá para ver muito bem o que está acontecendo. A tensão de compressão é máxima aqui nessa borda do perfil, ela vai diminuindo até o centro do perfil. Com a deformada mais exagerada, fica mais clara essa distribuição de tensões. Aqui, nesse instante, o que está acontecendo é o seguinte. A gente tem aqui na borda esquerda do perfil que quase todo o comprimento dele já sofreu algum tipo de escoamento por compressão. E na borda direita do perfil, acabou de começar a aparecer um pouco de escoamento por conta da tração. Então essa borda direita aqui está tracionada. Por quê? Porque quando o perfil flat, a gente tem a face interna comprimida e a face externa tracionada. É isso que a gente está vendo ali. A face direita
está com tensão de tração, e agora essa face começa a escoar por conta da tensão de tração que aparece nela. Nesse instante aqui, por exemplo, é possível ver que já ocorreu o escoamento nas duas faces da seção transversal. Essa seção aqui já perdeu muito da sua resistência nesse momento. Então eu vou soltar a animação para a gente ver o desenvolvimento das tensões ao longo dessa análise. A deformação fica grande assim quando a seção central escoa completamente. A gente consegue, inclusive, fazer um gráfico aí do valor da força que essa barra está resistindo versus o valor do deslocamento lateral que está aparecendo nela. Para essa barra que a gente está vendo na animação, o gráfico deslocamento no eixo horizontal versus força no eixo vertical fica com essa cara aqui. Então o que a gente consegue ver é que no trecho inicial essa barra vai absorvendo a força e eventualmente chega num ponto que a barra perde a sua estabilidade, seja por conta da plastificação, seja por conta da instabilidade. Aqui os dois fenômenos andam juntos. A gente vê que tem flambagem e tem plastificação em conjunto. Aqui nesse ponto a barra começa a perder estabilidade, deslocamento lateral, que é o que está medido no eixo X aqui, cresce sem um aumento da carga, a carga chega no seu valor máximo aqui, e depois qualquer deslocamento adicional que é imposto a essa barra vai gerar apenas um acréscimo do deslocamento lateral, sem gerar um ganho de resistência nessa barra. Então, recapitulando, no começo a barra tem resistência, eventualmente ela sofre o colapso por instabilidade com plastificação, e a partir daí a carga vai só caindo. Nessa curva eu estou plotando deslocamento horizontal no nó central aqui versus a carga aplicada, e nessa curva eu estou plotando o deslocamento vertical versus a força aplicada. Mesma coisa, a gente consegue ver aqui o trecho no qual a barra tem a boa rigidez e boa resistência, eventualmente a barra sofre colapso por instabilidade com plastificação, e daí em diante ela se deforma conforme a carga vai aliviando. Esse ponto aqui, se a gente batesse nesse eixo vertical, ia ser a resistência à compressão dessa barra aqui. Nesse caso, está dando aproximadamente 2.000 kN. Então, a função que essa curva em vermelho aqui tem que desempenhar é a seguinte: ela tem que me dizer qual que é essa resistência da barra, nesse exemplo aqui 2.000 kN, sem que eu precise fazer uma simulação tão avançada assim da barra, porque essa simulação que eu fiz requer que eu introduza plasticidade, requer que eu introduza imperfeições geométricas. Tudo isso está um pouco fora do dia a dia do cálculo estrutural. Ordinariamente, o que a gente faz nos projetos é fazer análise estrutural com barras perfeitamente retilíneas, com material elástico perfeito e tudo mais. Então a gente parte de uma análise estrutural que é bem limitada, como por exemplo a que pode ser feita no F2, e a gente quer dizer qual que é a resistência da peça. Quem faz essa ponte entre o resultado simplificado de uma análise muito limitada e a resistência real que uma peça de aço vai apresentar é essa curva em vermelho aí. Então olha a responsabilidade dela. Se essa curva não for bem calibrada, você vai prever para sua barra ou uma resistência muito inferior à real, e nesse caso você vai desperdiçar material, ou pior ainda, você vai prever para sua barra uma resistência muito superior à real. E nesse caso você vai subdimensionar e colocar sua estrutura em risco. Então a melhor forma de capturar todos os fenômenos que influenciam no colapso de uma barra é fazendo a regressão dessa curva a partir de pontos experimentais. Porque no ensaio experimental, por ser no mundo real, você contempla automaticamente todos esses fenômenos que são difíceis de simular, especialmente numa análise estrutural muito simplificada. Então o primeiro fenômeno foi esse daí, a imperfeição geométrica, e eu mostrei aqui como que ele influencia no colapso da barra. O próximo fenômeno é esse daqui, a presença de tensões residuais nas chapas de aço. Então a gente já sabe que por conta do processo de fabricação dos perfis de aço, aparecem tensões residuais na nossa barra. E essas tensões residuais são similares às imperfeições geométricas no seguinte respeito: a gente não está projetando nenhuma delas. A gente não planeja as tensões residuais. O que a gente pode fazer é apenas estudar as tensões residuais que aparecem nas barras e nos preparar para contemplá-las no nosso cálculo, mas elas não são planejadas. Então tem uma série de incertezas associadas à determinação dessas tensões residuais. Então quando a gente for contemplá-las no cálculo, a gente vai ter que certamente fazer de alguma maneira aproximada. Vai ter que envolver algum tipo de estimativa, algum tipo de média. Nesse slide aqui eu tenho 4 exemplos de tensões residuais que demonstram como que o padrão, como que a distribuição de tensões vai variar em função do tipo de fabricação e do formato da seção transversal. Então em cima eu tenho perfis laminados, embaixo eu tenho perfis recortados, no caso da chapa, e um perfil I soldado. E como que essa distribuição de tensões residuais influencia na resistência à compressão? Imaginem, por exemplo, esse perfil aqui, esse perfil I laminado. Eu vou marcar nele onde que aparece tensão residual de compressão. Eu vou analisar esse perfil aqui no contexto daquela simulação que eu acabei de apresentar. Naquela simulação lá, a flambagem acontece em torno do eixo de menor inércia. O eixo de menor inércia para esse perfil é esse eixo aqui, que eu vou chamar de Y. Então a flambagem do perfil que a gente observou lá ocorreu com flexão em torno do eixo Y. Quando a flexão acontece em torno do eixo Y dessa maneira, a gente tem uma distribuição de tensões ao longo da seção transversal com o seguinte aspecto. As tensões ficam distribuídas dessa maneira. Eu vou me focar aqui
apenas nas mesas, que elas que estão contribuindo para a rigidez e para a resistência do perfil para a flexão em torno do eixo de menor inércia. Quem vai ser tração e quem vai ser compressão, aqui nesse diagrama em azul, vai depender do sentido do momento no eixo y, positivo ou negativo. Então vamos supor aqui que o momento estivesse em y positivo. Se o momento está em y positivo, do lado de cá eu vou ter tensões de tração e do lado de cá eu vou ter tensões de compressão no meu perfil. Além dessas tensões aqui, oriundas da flexão, eu tenho que me lembrar que existe também uma tensão uniforme da compressão no perfil. Então, como esse perfil está flexo comprimido, ele tem as tensões da flexão, desse diagrama triangular, e ele tem as tensões da compressão, que dá um diagrama constante. Então, a tensão que atua nesse perfil vai ser a soma desse diagrama triangular com esse diagrama retangular aqui. Então, no final das contas, para saber se, por exemplo, se nesse ponto aqui eu vou ter tensão de tração ou tensão de compressão, eu tenho que somar algebricamente a tensão de tração com a tensão de compressão. Qual das duas que vai prevalecer vai depender da magnitude delas. E a magnitude da tensão de tração que aparece aqui vai depender da excentricidade da minha barra. Eu estou desenhando aqui apenas esse diagrama triangular e vou me focar apenas nele para análise, mas lembre-se também que tem um diagrama de compressão constante aqui atuando em todo o perfil. Então vamos agora combinar as tensões que atuam no perfil por conta do esforço, a tensão de compressão, a tensão de flexão, com a tensão residual que já apareceu nesse perfil aqui. Então observem essa região aqui do perfil. Nessa região que eu marquei em verde, as duas tensões se combinam. A tensão de compressão residual no perfil, que eu marquei o achurei em vermelho, e a tensão de compressão da flexo-compressão desse perfil. Então, essa zona aqui que eu marquei em verde vai estar muito mais comprimida do que essa zona aqui central do perfil e muito mais comprimida ainda do que essa zona aqui do perfil, na qual aparece a tensão de tração da flexo-compressão para aliviar o aço. Então, essa borda do perfil aqui está muito mais comprimida do que essa outra borda do perfil. Então, conforme esse perfil aqui vai sendo carregado, o que a gente vai ver é que quem vai escoar primeiro, quem vai plastificar primeiro, vai ser o aço nessa região aqui. Na região que combina a tensão residual de compressão com a tensão de compressão da flexo-compressão do perfil. E foi justamente isso que a gente viu na nossa simulação numérica lá. O escoamento começa na borda do perfil, em particular na borda comprimida do perfil. Naquela simulação que eu mostrei para vocês, não tinha tensões residuais. Então, esse efeito aqui da tensão residual, reduzindo ainda a resistência do perfil, não aparece lá. Mas a flexo-compressão, que faz com que a plastificação ocorra primeiro na borda comprimida, já aparece. Então, a presença de tensões residuais vai fragilizar ainda mais o nosso perfil no que se refere à resistência à compressão dele. Então vamos recapitular o que essa curva em vermelho aqui está fazendo. Ela tem um trabalho de contemplar a falha por instabilidade, que é a função, por exemplo, da imperfeição geométrica inicial, cuja magnitude é desconhecida. Ela tem um trabalho de contemplar as tensões residuais, cuja distribuição é mais ou menos conhecida, mas cujos valores variam, não é um negócio que dá para cravar com precisão. Então existe muita incerteza na determinação de uma curva dessa daí. Além disso, incertezas à parte, a gente ainda tem essa questão aqui. Os perfis de aço podem vir em várias seções transversais de formatos diferentes. E perfis de formatos diferentes ou fabricados de maneiras diferentes não vão ter as mesmas distribuições de tensões residuais. Então vejam bem o desafio. Propor uma curva de flambagem que contemple seções transversais com formatos diferentes, com processos de fabricação diferentes, com distribuições e magnitudes de tensões residuais diferentes e barras com imperfeições geométricas de magnitudes diferentes. Então, elaborar uma curva de flambagem dessa é uma senhora tarefa e ela vai ser inerentemente algum tipo de aproximação. Não tem como cravar uma formulação analiticamente perfeita para um problema desse daqui. A curva de flambagem que a norma brasileira usa é essa daqui. Nesse gráfico a gente vê o seguinte: primeiro, em preto é a curva de flambagem, que tem um aspecto muito similar àquela curva vermelha que eu desenhei lá. Então vamos observar como que esse gráfico está aparecendo. Primeiro, no eixo horizontal, a gente tem lambda 0, o índice de desbiotese reduzido. Então aqui, nenhuma novidade, já tínhamos falado sobre ele. No eixo vertical, a gente tem Ki, o coeficiente de redução da flambagem global, também nenhuma novidade, já tínhamos falado sobre ele. A gente vê que o valor máximo que Ki apresenta é 1. A gente já discutiu isso, no máximo que você vai ter uma barra que não flamba, e aí você não vai precisar penalizá-la por conta da flambagem, então o Ki vai no máximo ser 1. E a gente tem aqui nessa curva preta, matematicamente falando, dois regimes. Esse ponto aqui, no qual lambda é igual a 1,5, divide esses regimes. À esquerda desse ponto, essa curva preta é definida por essa equação aqui. E à direita desse ponto,
Essa curva preta é definida por essa equação aqui. E o que é esse monte de linha cinza aqui no fundo? Essas linhas cinzas aqui demonstram um pouco da variação que pode acontecer na resistência à flambagem de uma peça em função justamente desses parâmetros que a gente acabou de discutir. Formato da seção, tensão residual, imperfeição geométrica, tudo isso vai afetar a resistência da barra. Então, se você quisesse ser rigoroso, cada barra teria uma curva de compressão única, mas isso é inviável, isso é impraticável. A gente tem que adotar uma solução que contemple uma vasta gama de barras. Então, a norma brasileira adota uma única curva para todas as barras. Qual que é a vantagem? A simplificação do processo de dimensionamento. Qual que é a contrapartida? A gente peca um pouco na estimativa da resistência da barra, ou para cima ou para baixo. Mas essa curva aqui, determinou-se, tem uma capacidade preditiva adequada, ou seja, não vai nem exagerar perigosamente a resistência da barra, nem subestimar demais essa resistência, causando desperdício de material. É interessante agora lembrar de onde que a gente veio para chegar nessa curva de flambagem aqui. A gente começou com aquela análise do P crítico, da flambagem elástica. E se eu fosse plotar a curva do P crítico aqui, ela seria alguma coisa assim. Então a gente tinha esse comportamento que captura a instabilidade da barra, e a gente determinou que a gente tinha também um comportamento de plastificação, que servia como um limite para a resistência dessa barra. Então a nossa curva, no começo lá do estudo, era essa curva de dois domínios. Uma plastificação perfeita, depois uma flambagem de Euler perfeita. Aí a gente partiu dessa curva, foi fazendo os ajustes para contemplar imperfeição geométrica, tensões residuais, e a gente chegou nessa curva em preto aqui, que é fortemente influenciada pelos resultados experimentais obtidos. E o que é curioso a respeito dessa curva preta? Primeiro, ela continua respeitando o limite de plastificação. Então ela concorda com a plastificação nesse ponto máximo dela aqui. Segundo, quando a esbeltez começa a ficar muito alta, essa curva em preto começa a concordar com essa curva em azul, com essa curva do P crítico. Por que isso acontece? Porque se você tem uma barra muito esbelta, como é o exemplo dessa régua aqui, quando essa régua flamba, ela está muito longe de chegar na tensão de escoamento dela. Então, essa barra aqui flamba inteiramente no regime elástico. Quanto mais esbelta a sua barra é, mais provável é que a flambagem vai acontecer no regime elástico dela. E no regime elástico, a carga crítica de Euler captura muito bem o fenômeno. Então, conforme a gente vai aumentando a esbeltez da barra, a gente vai se aproximando do regime ideal de flambagem elástica da nossa barra de aço. Então, recapitulando o nosso progresso, onde é que a gente está? A gente começou com essa formulação aqui de cima, para a resistência da barra. A gente já sabia calcular a G e a FY, desde lá da tração. E agora a gente tem também uma fórmula para calcular o valor de Ki, que é a redução da resistência da barra, para contemplar a flambagem global. Ki é dado por essa curva aqui, com dois regimes. No primeiro regime, a gente tem essa expressão aqui. No segundo regime, a gente tem essa expressão aqui. Então, basta calcular lambda zero, ver em qual regime que a barra vai ficar e utilizar uma dessas duas fórmulas aqui. Então, Ki, até certo ponto, está solucionado, mas agora a gente precisa saber como calcula lambda zero. E a fórmula para lambda zero eu até já apresentei, essa em vermelho, que é a GFY sobre NE. Já falamos um pouco sobre a concepção por trás desse lambda zero aí. E esse lambda zero é justamente quem vai fazer a ponte para a gente entre essa ideia da carga crítica de Euler e esse coeficiente Ki, que reduz a resistência da barra. Por quê? A carga crítica de Euler aparece aqui no denominador dessa fração. Então a gente vai partir agora para um estudo da carga crítica de Euler, da obtenção da carga crítica, para conseguir calcular o valor de lambda zero. A princípio, no nosso cálculo aqui, a gente vai ignorar esse Q, vai tratar como se ele fosse 1. Então a única novidade no cálculo de lambda zero aqui, por enquanto, vai ser realmente o cálculo de NE, que é a carga crítica de flambagem elástica.